Volta ao tema, senhor presidente, porque ontem ainda em Santa Catarina, o governo do estado reuniu lideranças empresariais que investiram nos portos, reuniu secretários de Estado, senhores prefeitos, principalmente os prefeitos de sedes portuárias, parlamentares da Assembleia Legislativa, parlamentares da Câmara dos Deputados, nós, os 3 senadores por esta casa, Luiz Henrique, Paulo Bauer e esse que vos fala, todos reunidos debatendo o quê? Os reflexos da Resolução 72. E a gente começa, principalmente no nosso estado, e sei que nos estados afetados não é diferente. Por isso que trago algumas considerações nesta tribuna, em função da preocupação, em função do que foi estabelecido e do que se vislumbra nos próximos meses, principalmente a partir de janeiro de 2013. Como era do conhecimento de muitos de nós, a aprovação da Resolução 72 por esta Casa, além de não solucionar os problemas da indústria brasileira e desequilibrar profundamente as contas dos governos estaduais afetados, terá repercussões ainda maiores, que exigirão a atenção do governo federal. Está em risco não apenas a preservação do emprego e do desenvolvimento econômico nesses estados, mas, acima de tudo, a segurança jurídica indispensável ao ambiente de negócios. Ontem, o governo de Santa Catarina, como disse antes, numa atitude elogiável, reuniu autoridades políticas, como parlamentares, prefeitos, secretários de Estado, juntamente com os colegas, os representantes desta Casa, enfim, todos nós, para fazermos uma reflexão. E eu diria que, sem prejuízo das compensações, os estados afetados devem examinar, buscar junto ao Supremo Tribunal Federal, através de ação direta de inconstitucionalidade, questionar a validade da legislação aprovada. Juristas renomados afirmam que alterações em alíquotas de impostos só podem ser feitas por intermédio de lei complementar, aprovada nas 2 casas legislativas e não por um projeto de resolução. Sei que há divergências, mas é um assunto que muitos esposam de que a matéria merece um adim. E eu digo mais uma vez, sem prejuízo das discussões, das compensações que estão em andamento e que devem andar e devem ser céleres para tentar mitigar, minimizar esses problemas. A possibilidade da DIN, ela está em discussão, não só pela Procuradoria-Geral do meu estado, mas também dos demais estados afetados. Não obstante este fato, aliás, ainda hoje trocava ideias com o eminente senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, que também comunga mais ou menos na mesma ideia da questão da DIN. Aliás, ele mesmo levantou essa tese quando foi relator na CCJ do Senado. Não obstante este fato, é preciso destacar, nobres colegas, que durante a vigência da atual legislação, Santa Catarina, exemplo do que ocorreu em outros estados, criou programas de incentivo ao desenvolvimento econômico, usando dos mecanismos legais disponíveis. A intenção nunca foi incentivar a importação de produtos manufaturados, mas sim equipamentos e matérias-primas que permitissem o crescimento e inovação em nossas indústrias. Registramos ainda uma vigorosa revitalização de nossos portos, que receberam investimentos públicos e privados de vulto. Hoje, temos portos modernos, associados a uma pungente cadeia produtiva agregada, com operadores portuários, terminais logísticos, empresas de comércio exterior,
propiciando não apenas a importação, mas principalmente as atividades exportadoras, mas e principalmente as atividades exportadoras, desde sempre uma marca registrada em nossa indústria e agronegócio, um destaque de Santa Catarina. Estimativas dão conta da criação de mais de 300 empresas desde 2007, cuja saída do Estado causaria a perda de mais de 18 mil postos de trabalho. Via de regra, seja na iniciativa privada ou no poder público, investimentos são realizados com base em um cenário econômico, social e jurídico. Todos os investimentos são examinados dentro de um cenário econômico, social, jurídico, sem dúvida alguma. Estamos tratando de grandes investimentos, de milhões de reais, feitos por empresas, muitas delas de capital aberto, grupos internacionais, sociedades, enfim. Estes recursos foram, senhor presidente, na maior parte dos casos, captados via financiamentos de longo prazo, tomados junto a instituições financeiras privadas e públicas, como, por exemplo, no meu estado, o próprio BRDE, que representa os 3 estados do Sul, com as linhas do BNDES. O BRDE tem financiado empresas dentro desses programas, nesses nossos portos catarinenses. O próprio BNDES. E essas propostas foram levadas e analisadas com planejamento. E o BNDES tem recepcionado essas propostas de milhões para lá as empresas se estabelecerem e tem analisado de que maneira vamos captar essas propostas, de que maneira vamos aprovar esses projetos. E foram feitos, de que maneira? Foram feitos através de um planejamento, de que uma história contada, e o BNDES, as instituições como o BADESC, também Santa Catarina, e outras instituições todas, com recursos que são do governo federal, analisaram com cuidado de que maneira esses recursos vão voltar. Como é que estão apresentando esses projetos? Estamos apresentando porque o governo catarinense, de acordo com a legislação que lhe faculta, no princípio federativo, resolveu incentivar, fortalecer os portos, desta maneira e daquela que lhe é permitido, como também o governo federal só ia acontecer, que usa de mecanismos que lhe facultam para favorecer algumas regiões do Estado, aliás, do Brasil, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, incentivos fiscais que ele pode criar. E as empresas, para examinarem esses programas, para lá se estabelecerem, quer no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Brasil, onde tem esses incentivos, examinam quais são as propostas, de que maneira, como é que nós vamos vir de fora, de outros lugares do Brasil, como até de Santa Catarina, empresas que lá estavam se instalando, criando até inovações com uma fábrica de automóveis em Joinville, mas em função dos incentivos que o governo federal tem oferecido, estão indo para o Ceará. Programas até do governo do Estado, o governo federal, estão indo se instalar no Ceará, buscando naturalmente financiamentos que o próprio programa oferece, oferecendo naturalmente garantias. A mesma coisa, os estados detêm um direito de privilegiar ou de oferecer um regime especial. É um regime especial por determinado tempo. É um programa que lhes faculta a legislação brasileira, no princípio federativo. E esses estados, e um deles, como é o meu, Santa Catarina, tem usado para poder fazer o quê? Para descentralizar a saída e entrada de produtos do país, para não congestionar o Porto de Santos, no caso, para evitar as grandes filas na entrada ou na saída, para descentralizar essa costa de 8 mil e poucos quilômetros no Brasil, e nós com 500 e poucos quilômetros na costa catarinense, com 6 portos estabelecidos, 5 deles, com isto, foram modernizados. Examinaram a legislação catarinense, examinaram de que maneira vamos se estabelecer. Muitas delas são empresas que são SAs, que estão na Bolsa, tem que ter projetos claros, evidentes, muitas delas com fundos participando, examinaram as propostas de se estabelecer desses portos e lá investiram. Projetos foram analisados, e o governo federal concorreu com a aprovação desses projetos.
através da aprovação, que levam o quê? 5, 8 anos, 6 anos de prazo para amortização. E aí aprovaram os projetos com a autoridade federal. E agora se vem a própria autoridade federal exigindo que se corte abruptamente esses projetos. Como é que fica isso? Isso houve uma quebra de contrato, houve uma quebra de entendimento. Como é que fica essas empresas em relação ao Estado? Como é que ficam essas empresas que acreditaram, que confiaram nessa legislação, nesse contrato, que creram que isso seria cumprido? Como é que vão ficar junto ao governo federal com os financiamentos a longo prazo, junto ao BNDES, para ir devolver, entrar com a contrapartida? Nós entramos e o resto do governo, nós aprovamos o projeto, a desenvolveram, gerando tantos milhares de empregos, desenvolvimento, a descentralização, modernização, e abruptamente, a partir de janeiro agora, não há nem a graduação, não deu para nós fazer com que se inserisse na proposta. E agora está um dilema. Não só o Estado, que a partir do ano que vem, deixa de concretizar o seu orçamento plurianual. Deste ano, graças a Deus, conseguimos salvar que o orçamento deste ano e das empresas, mas o Estado tem um orçamento plurianual, que é lei que exige que se faça também. Essas empresas também projetaram para buscar o compromisso de 4, 5, 6 anos de financiamento, projetaram as garantias e também a devolução e com contratos internacionais. Para que pudéssemos amortizar esses investimentos e devolver esse dinheiro ao próprio governo federal, ao próprio BNDES, e com esse dinheiro gira novos negócios de desenvolvimento. Mas isso não está sendo respeitado, senhor presidente, meus colegas. Eu vou finalizando, mas eu não podia deixar de trazer a dor que senti ontem, mais de perto, com os que investiram nesses portos. Eu vi ontem, olha, uma lamúria. Eu vi ontem a dor que sentem dessas pessoas, dessas empresas, pessoas jurídicas, sociedades, conglomerados que vieram de outros lugares, investiram, e agora o que vamos fazer? Qual será o nosso futuro? Como é que vamos realizar o quê? Vai virar tapera todos esses empreendimentos? Onde é que vão os milhares de empregos? É por isso que eu digo, senhor presidente, meus colegas, que ao lado das compensações que devem ser examinadas, não só para o Estado, são tratativas que o governo federal deve examinar, as compensações, mas não podemos deixar de ver, ou se são os bancos oficiais e mesmo privados, de como é que vamos encarar, de que maneira esses investimentos, vamos graduar isso, de que maneira vamos fazer com que essas empresas tenham condições de enfrentar, vamos oferecer mais logísticas e melhores para que elas possam se sustentar, que se mantenha a descentralização no Brasil. Ao lado disso, não se pode afastar a possibilidade da ação de inconstitucionalidade que o meu Estado está examinando em conjunto com os Estados afetados. Eu acho que é um direito de sobrevivência, senhor presidente, meus colegas. Não é um princípio federativo. Não é, tem que gritar sim, porque isso dói, isso mexe com programas que o setor público tem oferecido e aprovou, e é quebra de contrato, é quebra de um paradigma. E o Brasil não pode entrar nessa, até com os seus irmãos aqui dentro, não se pode fazer nem com os outros fora, que dirá com os seus irmãos. Por isso, vou encerrando, senhor presidente, e até agradeço a tolerância, mas não podia deixar de aqui levantar esse protesto dolorido, senhor presidente. Tinha que fazer isso. E gostaria que Vossa Excelência, em função do meu tempo que está se esgotando, que a hora do dia está a chegar, que desse como lido o meu pronunciamento, que constasse dos anais da casa do meu pronunciamento, para ficar registrado. Porque é um momento histórico que o Estado está se levantando no seu conjunto para que nós possamos ultrapassar esse momento duro que estamos a enfrentar. Essas são as considerações, senhor presidente.